Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Uma disputa teológica quanto à validade sacramental do matrimônio civil tem gerado uma grande polêmica e repercussão nas redes sociais, dando lugar para ataques e acusações entre o clero tradicional brasileiro, e isso tem gerado muita confusão entre os fiéis da tradição do Brasil. E, sem a pretensão de encerrarmos a discussão no vídeo de hoje, faremos uma apresentação sumária dos principais fatos, argumentos e acontecimentos de toda esta querela. Tentaremos expor aqui, do modo mais imparcial possível, cada um dos principais argumentos, com o objetivo de que a verdade seja conhecida e triunfe sobre cada um dos envolvidos. Então, antes de passarmos para a apresentação do caso, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhar no WhatsApp com os amigos. Então, um aviso para começarmos o caso. Todos os fatos e evidências aqui apresentados já pertencem ao domínio público e o nosso trabalho se presta a reunir e documentar as informações do caso. E nós colocamos o nosso canal à disposição para eventual manifestação das partes. Esse vídeo será dividido em 3 partes. A primeira, os fatos que deram causa à controvérsia. A segunda parte, o desenrolar dos acontecimentos. E na terceira parte, faremos uma exposição sumária dos principais argumentos. Então, começando pela primeira parte, o começo de tudo. Em 2023, um casal solicitou o sacramento do matrimônio aos frades do convento de Santo Antônio, em Botucatu. E durante o procedimento usual de investigação, foi descoberto que, ao menos um dos pretendentes já havia contraído uma união civil e que o cônjuge ainda vive. Diante disso, conduziu-se um aprofundado estudo sobre a possível validade sacramental de tal casamento. No ano seguinte, os frades, então, concluíram que o novo matrimônio não poderia ser celebrado porque uma das partes já havia contraído um matrimônio válido, ainda que os votos tenham sido realizados em âmbito civil. Certamente, a notícia foi chocante para os cônjuges, pois, embora fundamentados em canonistas pré-conciliares, tal entendimento era, até bem pouco tempo atrás, pouco conhecido no meio da tradição. Porém, a situação tomou uma grande reviravolta, porque depois de terem sido informados da razão pela qual eles não poderiam celebrar o matrimônio, de qual eles não poderiam contrair esta união, o padre Gabriel Maria, ligado ao Bispo Spina e à Fundação Mater Dei da Argentina, realizou tal cerimônia. E o caso imediatamente levantou um impasse. Como padres, até então amigos, podem ter agido de modo tão contrário em uma matéria tão sensível? Afinal, o caso é objetivo e não permite uma interpretação subjetiva. As almas estão em riscos. Ou o padre Gabriel estava certo, está certo, e o casamento realizado foi válido e lícito, ou então os frades estão certos e, infelizmente, consumou-se uma aliança e uma união adúltera. Feita a apresentação inicial do caso, passemos agora ao desenrolar dos acontecimentos antes de expormos brevemente a argumentação de cada uma das partes. Nessa segunda parte, nós vamos mostrar como as discussões evoluíram de um plano privado até chegar ao acontecimento público que todo mundo já está sabendo dos acontecimentos da polêmica. Inicialmente, toda a discussão se passou em âmbito privado, exclusivamente entre o clero. Nossa investigação apurou que, desde a referida união entre o referido casal e o anúncio das ordenações por parte de Dom Rodrigo da Silva, não houve nenhuma manifestação pública de nenhuma das partes. Ou seja, de um lado, os beligerantes, o padre Gabriel Maria e o padre Cardoso, principalmente, juntamente com Dom Marco Pivarunas, e do outro lado, os franciscanos. Não houve nenhuma manifestação pública entre o caso. É claro que o caso já era de conhecimento de algumas pessoas, principalmente aqueles mais perto do casal, já era discutido nos bastidores da sacristia e também entre aqueles mais próximos do clero. Um ponto muito importante para se observar é que, concomitante à discussão entre a validade sacramental do casamento civil, havia também a necessidade de novas ordenações por parte dos franciscanos. Porém, o bispo que os atendia até então era justamente o superior de um dos padres envolvidos no caso, o bispo Spina e o padre Gabriel Maria. E foi o padre que realizou a polêmica união, não é? Desse modo, nem as discussões avançaram e nem mesmo as ordenações aconteciam. Como ficou claro posteriormente nas notas emitidas pela Fundação Mater Dei da Argentina, era preciso que a questão do matrimônio fosse resolvida antes que as ordenações se realizassem. Para bom entendedor, meia palavra basta. E foi assim que a questão se arrastou durante todo o ano de 2025. Movidos pela necessidade de ordenações para a continuidade do seu apostolado, os franciscanos procuraram por alternativas, até que conversaram com o bispo Dom Rodrigo da Silva, que aceitou realizar as ordenações. Para que os fiéis tenham ciência das datas, em 10 de outubro de 2025, durante a realização da Fátima Conference em Spokane, nos Estados Unidos, Dom Marco Pivarunas anuncia a intenção de se reunir com 6 bispos em 2026. Tal anúncio indicava alguma concordância e cooperação dos 4 bispos presentes na conferência,
Dom Dávila, da Sociedade Sacerdotal Trento, Dom Espina, da Argentina, Dom Pivarunas e Dom Juá, do Canadá, e presumivelmente Dom Rodrigo da Silva e Dom Altamira. Porém, o anúncio das ordenações por parte de Dom Rodrigo da Silva, 2 semanas após a realização da Fátima Conference, mostrou que o que parecia estar bem alinhado, na verdade, não passava de aparências e impressões. Um fato bastante curioso em toda essa história é que, segundo os esclarecimentos de Dom Pivarunas quanto dos argentinos, Dom Juá, durante a Fátima Conference, fez o anúncio para os bispos ali presentes da intenção de Dom Rodrigo da Silva realizar as ordenações para os franciscanos. Bem, tendo em vista a reação posterior ao anúncio, é evidente que os tais bispos não gostaram da notícia. Porém, surpreende que durante a conferência de Fátima, tudo parecia estar muito bem alinhado. Nós nos perguntamos, primeiramente, o porquê Dom Juá foi o porta-voz de Dom Rodrigo e por que as coisas desandaram menos de 2 semanas depois. É um ponto obscuro que esperamos que o tempo nos dê a resposta. No dia seguinte ao anúncio das ordenações, a Fundação Mater Dei da Argentina publica uma nota de esclarecimento seguida de uma carta de Dom Marco Pivarunas, e na mesma semana o padre Gabriel Maria publica um documento intitulado Um Alerta de Calão Pessoal. Os frades, em resposta a tudo isso, anunciaram que publicariam um estudo detalhado e aprofundado respondendo a cada uma das objeções, e o fizeram no dia da ordenação sacerdotal do Frei João, no dia 20 de dezembro de 2025. Após a publicação do estudo, uma série de notas foram emitidas pelos frades do convento de Santo Antônio, defendendo-se das acusações através das redes sociais e informando das ações e das medidas extrajudiciais tomadas, feitas contra os sacerdotes que então os acusavam. Agora, nessa nossa terceira parte do vídeo, faremos aqui uma leitura dos documentos das acusações e uma exposição sumária dos argumentos. Reforçamos que até aqui existiam 2 questões paralelas acontecendo ao mesmo tempo, uma de ordem teológica e outra de cunho eclesiástico. Contudo, a disputa teológica só se tornou pública e manifesta após o anúncio das ordenações por parte do Rodrigo da Silva. Esse é um ponto muito importante para reforçar aos nossos ouvintes, algo que sempre dizemos em nosso canal. Na maioria das vezes, a teologia é a justificativa pública para desentendimentos de ordem privada. Então não é uma coincidência que as coisas aconteceram dessa forma. Vejamos agora as notas publicadas e as mensagens enviadas em grupos de WhatsApp, tentando seguir ao máximo a ordem cronológica. Na primeira nota, publicada pelos argentinos, fica implícito que Dom Pivarunas não aprovava que os frades procurassem a Dom Rodrigo da Silva. E esse fato causa uma estranheza, tendo em vista o anúncio da reunião dos 6 bispos. No ponto 2 da primeira carta assinada pelo padre Gabriel Maria, é dito que as condições para as sagradas ordens ainda não estavam reunidas. Ora, quais seriam as condições para as sagradas ordens que ainda não estavam reunidas? Será que seria necessário algum estudo, algum tipo de formação por parte do Frei João? Será que o candidato teria algum problema moral? Não é dito na carta. Ou também questiono eu, será que seria necessário abaixar a cabeça e dizer amém diante de uma dúvida teológica enormemente fundamentada? Ou então seria necessário fazer vistas grossas e varrer para debaixo do tapete o caso de um possível adultério legitimado na tradição? Na carta de Dom Pivarunas também há alguns pontos intrigantes, como a afirmação de que ninguém deve elevar a sua opinião a dogmas e anatematizar aqueles que não a seguem. Ora, tal afirmação cai aos ouvidos brasileiros com um certo ar de ironia, pois aqui, nestas terras, é notório que certos padres da tradição anatematizam todos aqueles que não seguem a reforma da Semana Santa por parte de Pio XII, como é o caso do padre Cardoso. Contudo, Dom Juá, que sempre celebra a liturgia tradicional de São Pio X, é recebido em Spokane e honrado com muitos méritos. Percebam como é interessante que, às vezes, a doutrina da política externa não é a mesma da política interna e muitas vezes a contradiz, não é mesmo? É curioso observar como essas coisas acontecem. Mais ainda, no comunicado de Dom Pivarunas, é dito que os futuros encontros entre o episcopado sede-vacantista não significa necessariamente que eles concordem ou apoiem com as ações dos demais bispos, com a realização de ordenações imprudentes. A que ordenações imprudentes o Dom Pivarunas se refere? Será que seria algum impedimento moral, canônico, alguma irregularidade nos estudos do Frei João? Bem, o significado dessa afirmação torna-se cristalino no seguinte comunicado do padre Gabriel, quando ele diz que não reunir as condições para o sacerdócio não se refere somente ao candidato ao sacramento, mas também ao ambiente que o rodeia. Ora, muito curioso essa afirmação, deveras curioso, né? Porque a que impedimento ele está se referindo ou a que circunstâncias do ambiente a que se referem, não é mesmo?
Ora, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É óbvio que a questão do matrimônio civil foi a verdadeira razão para postergarem tanto as ordenações. Não foi um problema com o candidato ao sacerdócio, mas foi com certeza a questão do matrimônio civil e que essa questão foi utilizada como moeda de troca para obter a submissão dos frades quanto ao posicionamento desprovido de fundamentação por parte dos outros bispos. E eu digo aqui, desprovido de fundamentação, porque nós leremos, e vocês podem conferir por conta própria, na argumentação apresentada, tanto pelos padres de Dom Pio Spina, quanto pelo Marco Pivarunas, que não há uma fundamentação de fato, não há nem sequer uma tentativa de fundamentar o seu posicionamento. Não há, simplesmente não há. Tal obviedade, entretanto, escancara a contradição entre as várias afirmações. Em um e-mail já conhecido por várias pessoas, escrito em julho de 2024, Dom Pivarunas garante de modo inequívoco que não haverá separação entre eles, entre Dom Pivarunas, a CMRI e os frades de Botucatu, devido à diferença de opinião quanto à questão do matrimônio civil. Ora, apesar de tal garantia da palavra do bispo e das afirmações repetidas e reiteradas de que opiniões pessoais não podem ser elevadas a dogmas, as consecutivas recusas e adiamentos das ordenações mostram que, na prática, forçaram uma separação. Se com palavras insinuava-se a unidade, através dos atos demonstrava-se o afastamento. Esses foram os polêmicos acontecimentos que antecederam as quase 4 horas de exposição e de contra-argumentação por parte dos frades. Notem que até aqui, com exceção das simplórias 2 páginas do padre Gabriel Maria, não houve nenhuma tentativa séria de refutação teológica da tese apresentada e defendida pelos frades de Botucatu. Passemos finalmente ao vídeo e aos argumentos dos frades. Sobre a argumentação, antes de mais nada, é preciso parabenizar os frades pelo trabalho investigativo realizado. O estudo apresentado contém mais de 100 páginas com dezenas de citações de teólogos, canonistas e jurisprudências de tribunais da Rota Romana desde antes do Concílio Vaticano II. Tal esmero e empenho já são suficientes para trazer a credibilidade necessária para que uma tese venha a ser devidamente analisada e apreciada. Tentaremos expor sucintamente os principais pontos da argumentação dos frades. Há o matrimônio ordinário e o extraordinário. O matrimônio ordinário é o celebrado dentro de uma igreja, na presença de um sacerdote. E o matrimônio extraordinário é aquele feito sem a presença de um sacerdote devido a razões graves. Como nós atravessamos um período de grave crise na Igreja Católica, é amplamente aceito e unanimemente aceito, na verdade, por todos os padres e bispos da tradição que, na ausência de um sacerdote, os porque eles mesmos são os ministros do sacramento do matrimônio, eles podem trocar o consentimento matrimonial e constituir, sem um sacerdote, um matrimônio católico, sacramental, válido, lícito, sem nenhum problema. Assim sendo, o casamento realizado em cartório, sem um sacerdote e seguindo a lei civil, não deveria ser considerado a priori como um casamento inválido, pois, na teologia, não haveria nenhum impeditivo canônico para tanto. Os frades também lembram do conhecido princípio da teologia moral que, em matéria sacramental, sempre deve-se seguir a opinião mais segura. Portanto, como não há nenhuma razão para que o casamento civil impeça a troca do consentimento matrimonial, deve-se presumi-lo como válido. Evidentemente, não é possível resumir aqui em um vídeo breve uma aula de 4 horas de duração, e aqueles que quiserem se aprofundar nos estudos podem conferir todo o material citado aqui na nossa descrição. Por todas essas razões, é impossível afirmar que a tese dos franciscanos é desprovida de fundamentos. Pela robustez do seu trabalho, eles colocaram e apresentaram de tal forma que essa tese merece ser estudada e discutida. Contudo, lamentavelmente, não é o que nós temos visto até o momento. O padre Cardoso, por exemplo, ele afirmou em uma das mensagens de seus grupos de fiéis que os frades negam o sacramento do matrimônio. Vou ler aqui agora alguns trechos da mensagem do padre Cardoso para que vocês vejam o teor das afirmações. Este é o motivo pelo qual a Missão Cristo Rei declara repetidamente que não temos nada que ver com o bispo Rodrigo da Silva, incluindo os franciscanos de Tatinga, porque eles, as Missões Cristo Rei, são católicos, não são cismáticos, que julgam como errôneos atos de um Papa, Pio XII, a qual dizem reconhecer, e nem hereges que põem em questão o número dos sacramentos. Então, o padre Cardoso está dizendo por aí que os franciscanos dizem que só tem 6 sacramentos. Você veja assim. Os outros que dizem, não, o sacramento do matrimônio, não. Se te casar por civil, já presta, já, com isso chega. Isso é negar um sacramento, direta e indiretamente.
Es una barbaridad, es una herejía. Vocês vejam a desproporcionalidade da argumentação e a incongruência das atitudes, porque ele diz: nós somos católicos e não cismáticos, que julgam como errôneos os atos de um Papa Pio XII. Está se referindo, evidentemente, à questão da Semana Santa. Só que o Monsenhor Roy, que não segue a Semana Santa de Pio XII, é aceito pelo Pivarunas, é aceito pelo Pio Spina, pelos bispos do Padre Cardoso. Então, como é que fica essa questão? É uma contradição, é uma incongruência. E o pior, ele fala aqui, nem hereges que negam o número de sacramentos. Nós estamos claramente diante de uma tentativa de alguém que está tentando vencer uma disputa teológica, jogando para a plateia, tentando inflamar os ânimos, distorcendo as afirmações e imputando esse tipo de acusação em cima dos franciscanos. Então, isso não é certo uma coisa dessa. Claramente tem um problema acontecendo. Então, se por um lado os frades apresentam documentos e canonistas, por outro lado o padre Gabriel responde em seu grupo de WhatsApp com uma mensagem de deboche. Lerei aqui um trecho da mensagem que ele diz o seguinte, citando o Aristóteles: ao aluno que pergunte se a neve é branca, não lhe corresponde uma resposta, senão um castigo, porque perdeu a noção do óbvio. Síntese dos princípios aristotélicos do óbvio e como se deve tratar quem nega a mera evidências. Então, você vê assim que, enquanto os franciscanos eles expõem toda a tese com todo o rigor, com toda a honestidade possível, do outro lado diz, isso aí tá tudo errado, é tudo mentira. É uma desproporcionalidade na argumentação. Entende? Total desproporcionalidade, total absurda. Então, sem dúvidas, um absurdo, né? Então, para além dos deboches, para além das risadas, o que os frades recebem? Difamações, porque nos documentos ali do padre Gabriel Maria, é dito que o candidato não estava apto ao sacerdócio. Não estava apto por quê? Porque tem algum problema moral? O padre Gabriel, ele está sabendo de algum problema moral do candidato e não está querendo dizer? Ele jamais faria uma coisa dessa, com toda certeza. Jamais faria algo desse tipo. Então, o que é? Falta estudo? Falta o quê? Não fala. É muito pior, como eu já disse naquele vídeo do Padre Nas, é muito pior insinuar alguma coisa do que ir afirmar claramente. Por quê? De acusações diretas, a pessoa tem a possibilidade de se defender. Agora, de insinuações, coisas do tipo, olha, eu acho que ali tem alguma coisa errada, hein? Os bispos viram que não tem as condições necessárias. Fica um disse-me-disse que abre margem para todo espaço, todo tipo de interpretação possível, que vai acabar culminando a idoneidade de um padre que ninguém sabe de nada, ninguém afirmou coisa alguma. A única coisa que foi dita até o momento sobre essa questão do matrimônio civil e o lado de lá, o lado dos argentinos, ninguém apresentou prova, ninguém apresentou um estudo detalhado, nada, zero. Então, bem, há um problema muito grave acontecendo aqui e nós lamentamos muito por isso, porque não esperamos isso de um grupo de sacerdotes sérios. De um lado, nós estamos vendo aqui, olha, claramente, o que nós estamos vendo é uma tentativa de vencer uma disputa de ordem teológica através de difamações, de intrigas e afirmações sem fundamento. Gente, dizer que os frades, vocês podem não gostar deles, agora dizer que os frades negam o sacramento do matrimônio, qual que é um absurdo, não tem sentido. Não tem, vamos dizer que eles estão totalmente errados. Agora, dizer que eles estão negando o sacramento do matrimônio não faz sentido. Não faz sentido. Então, isso é claramente uma difamação. Isso aí, assim, o modo como está se procedendo essa questão como um todo, você percebe que não há uma tentativa mínima do outro lado de tentar fazer uma resposta fundamentada. Não tem. E o que nós esperamos de um clero sério diante de uma situação dessa? É que eles sentem, analisem e exponham passo a passo, ponto a ponto, quais são os problemas dessa tese, se há que há algum problema. Por quê? A tese é fraca? Por que tu não senta, escreve um documento e desmonta essa tese? Diz, olha, embora eles pareçam estar certos no ponto A, B e C, eles estão errados em X, Y, Z. Por que não faz isso? Você vai dizer o quê? Que não tem capacidade teológica, que não tem formação? Não é o caso. Então por que não faz? Agora, se a tese deles, por outro lado, é boa e está certa, por que não adere? Fica a pergunta, fica o questionamento. E até o momento não tem nenhum tipo de manifestação, algum tipo de clareza vindo por parte desses sacerdotes. Então, de nossa parte, nós acreditamos que a tese dos franciscanos ela foi muito bem apresentada, ela é sólida e merece ser devidamente analisada e discutida. Tem muitos pontos ali que podem ser verdadeiros, outros pontos que alguém pode apresentar alguma objeção, mas tudo isso tem que ser apresentado, visto e analisado com o quê? Com seriedade. Não aqui tentando utilizar da ordenação de padre A, de padre B, como uma moeda de troca para tentar vencer essa argumentação, ou então induzir os fiéis contra um contra o outro, quando há um problema de ordem canônica, teológica, sério, grave, que não está sendo discutido. Então nós esperamos que com esse vídeo os fiéis se conscientizem cada vez mais do que está acontecendo de verdade, tá?
sem máscara, sem firulas, sem aparências, que eles saibam o que está acontecendo, que o clero se motive para justificar, responder aquilo da maneira correta, fazer esse aqui um debate frutífero para todas as partes envolvidas e principalmente para que esse problema não venha se agravar e causar ainda mais problema para as almas dos fiéis, para confusão e coisas dessa natureza. Não é o nosso objetivo, esperamos que isso não aconteça, muito pelo contrário. Nós queremos que a situação se resolva da melhor forma possível. E bem, nós sempre apresentamos aqui do modo mais imparcial possível cada uma das partes, mas nós não nos esquivamos de apresentar o nosso posicionamento. Para nós é muito claro o que está acontecendo. É uma tentativa de vencer um debate de ordem teológica através de insinuações, afirmações, difamações. Isso não é legal. Agora, se alguma das partes quiser se manifestar, o nosso canal está aberto, o WhatsApp, e-mail, sou uma pessoa de fácil contato. Os padres, se quiserem, se pensarem que é frutífero, podem se manifestar. E bem, nós estaremos acompanhando esse caso, traremos mais atualizações quando for necessário. Eu peço a você que assistiu esse vídeo até aqui, que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar esse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Meus amigos, por hoje é isso. Só Cristo é Rei, fogo no mundo e viva a restauração.